Pete Passarel nos deixou na última sexta-feira vítima de câncer de pâncreas. Desde o dia 28 de agosto estava lutando contra a doença, no qual foi revelada em detalhes pela banda agora na última semana. Nos deixou aos 56 anos de idade, deixando 2 filhos e 5 netos. E uma legião de fãs, admiradores do Viper, dele como pessoa, como músico, nos deixando órfãos, muito entristecidos. E nesse vídeo quero rapidamente conversar com você, destacar um ponto que faz dele um dos gigantes no heavy metal brasileiro e toda a nossa história. E dessa característica fez dele este gigante. E talvez, se não fosse por ele, talvez até o nome do Papo Viper não teria ido tão longe como foi. Vamos conversar um pouco a respeito disso? Fala, gurizada, beleza? Bem-vindos aqui na Pão da Agulha. E realmente um clima triste, né, cara? A gente perdeu um grande nome do nosso heavy metal, da nossa história, um cara que foi um dos fundadores do Viper lá nos anos 80. E sabe, uma coisa que, entre tantas coisas, possa destacar, e já foi destacado em outros vídeos, em outros canais, em outros releases, análises jornalísticas, mas um ponto assim que tem que tirar o chapéu pro cara: coragem. Ele foi um cara de muita coragem. Lá nos anos 80, junto com o irmão, o Ives Passarel, o Felipe Machado, André Matos, ajudaram a fundar o Viper em um cenário totalmente inexistente. Foi literalmente um tiro no escuro, onde não sentia nada. Sentia muita vontade, banda surgindo, mas não tinha uma estrutura, não tinha um cenário. Heavy metal no Brasil estava começando a iniciar primeiros passos, a modular um cenário para o que viria nos anos seguintes. Especialmente São Paulo e também Minas Gerais, cenários muito fortes. Em outros estados, obviamente, também, como o Rio de Janeiro, aqui em Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Então, não sentia nada, cara. Tinha muita banda boa, gente talentosa, mas sem nenhuma estrutura. E os caras fundaram a banda, fizeram acontecer. E pode ver até o som dos 2 discos, né? Não é um grande som, né? Assim como os outros discos, os primórdios de Sepultura, Dorsal Atlântica, Astaroth, Leviatã. Era um som abafado. Mas, cara, sentia muita vontade, ele muito sangue nos olhos. E o Viper, e com a atitude do Pete Passarel, fizeram isso acontecer. Com 2 descassos, Soldiers of Sunrise e o Title of Fate, que elevaram a banda internacionalmente, inclusive, né? E outra atitude que enaltece a coragem do Pete Passarel, o que às vezes falta muito no Brasil, falta muito nos músicos, e grandes músicos, muitas vezes falta isso, essa uma ousadia, esse passo um pouco além, sai um pouco da zona de conforto que predomina ao seu redor. Cara, imagina, o André Matos saiu, imagina, o André Matos é a alma do Viper, cara. Mas tu imaginar o Viper com outro vocalista. Só se fosse um outro cantor dentro daquele segmento erudito, aquele alcance vocal enorme, um vocal potente, que, sabe, aquele vocal moldado entre Queen com Pavarotti, sabe? Todo aquele frenesi do metal melódico, principalmente inspirado lá na Alemanha. E até eu tenho a tese, não querer sou brasileiro, não desisto nunca, torço pelo Brasil, mas não é nenhum crime dizer que o Viper são os pais do metal melódico. Que quem carrega essa bandeira, principalmente, é o Helloween. Sem tirar os méritos deles. Mas não é crime dizer que o Viper começou primeiro do que o Helloween. Saca?
criar um som novo totalmente diferente. Mas acontece, pô, é Brasil, o mercado até então zero no heavy metal, enquanto eles lá na Europa já era muito mais estruturado. Mas não é crime dizer não, que o Viper sim foi um dos primeiros nomes, um dos pais do heavy metal melódico, do metal sinfônico. E aí o André Matos sai, cara, e tipo o Pete Passarella subiu os vocais, cara. É uma coisa inimaginável. Analisar a teoria é inviável. Porque o Pete é uma voz punk, uma voz rasgada, uma voz suja, né? Que relembra o Paul Di'Anno no Iron Maiden. Paul Di'Anno é um cantor de alcance vocal erudito, influenciado pelo progressivo. Não, é uma voz rasgada, de muita atitude, uma voz um pulso firme, uma voz de rock genuinamente falando, que carece de técnicas, mas que esbanja e sobra vontade, dedicação e atitude, que isso o Pete carregava. E cara, a banda simplesmente lançou Evolution e Coma Rage, cara. 2 descassos, especialmente o Evolution, que vai como o Fênix, ressurgiu das cinzas e voltou a grande força dentro do segmento metal, no qual a banda estava andando lá no início dos anos 90. Cara, 2 descassos, Evolution, Coma Rage. E aquele disco ao vivo, Maniacs in Japan, cara, um puta disco. E mostra ali de fato como a banda estava coesa ao vivo, tocando bem, se apresentando bem. Aí por outras questões, enfim, né, que não vamos entrar em detalhes disso agora, que isso daria um outro assunto para ser debatido, né, porque a banda poderia ter ido mais longe do que foi. Aí entra a questão de gestão de carreira, que ele fez o disco Evolution, daqui a pouco fez o Coma Rage, que é um disco grunge, bem grunjão, um puta disco, mas que aí distorceu um pouco os caminhos sonoros, aquela coisa toda, enfim. E na trajetória do Pete Passarella sempre lutou muito contra seus demônios, entre eles o álcool. Eu tenho uma lembrança do Pete Passarella em 2012 ou 2013, acho que foi 2013, em Porto Alegre. Foi o último show da primeira perna da turnê de reunião do Viper, com a formação praticamente clássica, né? A maioria dos integrantes presentes, e com a voz do André Matos. E o Pete estava nessa formação. E nesse último show, cara, o Pete estava muito faceiro, muito alegre, mas infelizmente ele tinha tomado umas e estava, infelizmente, visivelmente embriagado. E até algumas vezes, musicalmente falando, comprometia durante a performance ao vivo. Mas que os caras levaram de boa, o Pete não fez nenhuma bobagem babilônica, comprometeu o show. Não, longe disso. Ele tava bem, como a gente fala no Brasil, tava bem faceirinho, tava bem alegre, mas que tava visivelmente embriagado. E infelizmente teve vários outros shows que ele tava nessa condição. Então, grande parte da vida dele lutou contra isso. E aí, momentos depois, ao decorrer de 2013 para cá, parou de beber, estava mais sóbrio, etc. Depois eu não sei mais detalhes, se teve recaído ou não. Mas parte da questão da saúde for por conta das consequências do seu passado, e também questões emocionais que ele lutou nos últimos tempos com a perda da mãe de seus filhos, que faleceu durante a pandemia. Isso está explicitamente traduzido, emocionalmente falando, em forma de canção, na última música, o Vichrichta, a última faixa que encerra a última faixa, né, do álbum Timeless. Aliás, muito bom disco, e que convido vocês, depois desse vídeo, assista Uma Cerveja com Felipe Machado, que foi feito no ano passado, no qual a gente falou todos os detalhes desse disco e também como o Pete estava solto, estava feliz, estava muito à vontade. E o Felipe Machado, com a alegria estampada no rosto, traduziu isso para nós, como o Pete estava alegre, estava, como ele brinca, o homem, ele tá que tá, ninguém para, ninguém segura o homem. Ele estava muito feliz, isso pode ter certeza. E os shows dessa turnê, de fato, ele estava com muita alegria estampada no rosto
e transbordando em seu coração. Então, cara, e fora, o Pete é um puta compositor de todas as canções do Viper, grande parte ele compôs, contribuiu muito também pro Capital Inicial, vários hits Capital Inicial ele que compôs, e ele não era um baixista altamente técnico, virtuoso, né, mas aquilo que ele sabia fazer, aquilo que era capacitado de propor a banda, se apresentar a banda como um instrumentista, ele fazia muito bem. É o baixista mais atitude, mais rasgado, não tem altas linhas técnicas, altas linhas harmoniosas estruturadas de baixo, mas daquilo, limitadamente falando, que ele poderia fazer, ele fazia muito, muito bem. E cara, vamos ouvir novamente, escutam Evolution. Cara, e o Comrade, 2 puta discos. São 2 discos que merecia mais reconhecimento aí por todos nós, dentro do cenário do heavy metal brasileiro e, por que não, mundial, que de fato são 2 discos assim que foi uma volta por cima do Viper, de uma saída tão emblemática e marcante do André Matos, e daqui a pouco veio uma voz totalmente diferente, uma proposta diferente, souberam se reinventar e conseguiram entregar um grande resultado. Aliás, 2 grandes resultados, 2 ótimos álbuns de estúdio. Então, cara, Pete Passarel pra mim, ele soa uma tradução de coragem. Um músico de muita coragem, o cara foi pra cima, não deixou a peteca cair em sua vida e durante a vida toda fez com muita paixão e atitude de não esperar coisas confortáveis, e ele soube se desconfortar do seu meio, de fazer algo de muito bom, de ótima qualidade e que deu a volta por cima, cara. Num cenário que tudo parecia inviável, mas ele não deixou essa inviabilidade acontecer na história do Viper e deu continuidade ao legado da banda. Vai deixar saudades, cara. Vai deixar. Queria ter conhecido pessoalmente, infelizmente não tive a oportunidade. E tive a oportunidade de assistir um show dele, como mencionei aqui em 2013, e foi um puta show do Viper, cara. André Matos cantando pra caramba, a banda tocando muito bem. Pete Passarel, tudo isso que eu citei, mas tem uma imagem muito alegre dele, muito, muito feliz. Talvez de todos os integrantes ali presentes, acho que o mais profissionalmente e humanamente realizado e feliz era o Pete Passarel. O Viper representa muito na vida dele, não há dúvida disso. Fica aqui, muita força, muita luz para a família, Felipe Machado, toda a banda, aos fãs. Foi uma perda imensa para o heavy metal brasileiro, e fica aqui um destaque aqui, entre inúmeras coisas que poderia destacar, essa coragem dele, essa coragem artística dele, que ele teve em sua vida, na sua carreira, e escreveu um episódio muito marcante na história do heavy metal brasileiro. Então, meus amigos e minhas amigas, não esqueçam, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, esteja com a gente, faça parte da comunidade da boa música, da comunidade na ponta da agulha. Forte abraço a vocês e até mais.